Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de História Geral nós falaremos a respeito do nazismo e do fascismo. Bem, para nós compreendermos o momento histórico que nós estamos estudando, nós temos que definir em uma linha do tempo os acontecimentos que ocorreram após a Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial. O período entre guerras ele vai de 1919 a 1939, quando, em 1º de setembro de 1939, ocorre a invasão da Polônia pelas tropas do regime nazista de Adolf Hitler, e sendo assim começa a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa ela passa por profundas transformações. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, ocorre o desmembramento ou o fim dos impérios austro-húngaro, alemão e turco-otomano. E com isso, nesses territórios surgem novos países. Outro ponto importante que nós podemos destacar é a decadência econômica da Europa diante dos efeitos da Primeira Guerra Mundial. Fora isso, nós podemos mencionar a ascensão dos Estados Unidos da América como potência econômica, pois durante todo o processo da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles forneciam produtos industrializados para o continente europeu, para os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial, e consequentemente com o final da guerra, os Estados Unidos ele lucrou ainda, fornecendo produtos para uma Europa que estava se recuperando dos efeitos da Primeira Guerra. Outro ponto, o surgimento da Liga das Nações ou Sociedade das Nações, que seria uma espécie de avó da ONU, e praticamente a Sociedade das Nações ou Liga das Nações, dependendo do livro ou do autor, ela era uma organização formada por vários países e o objetivo dela era procurar zelar pela paz de todas as maneiras possíveis, ou seja, tentar impedir que uma nova guerra ocorresse. E por fim, nós podemos mencionar o surgimento dos movimentos nacionalistas. Então, esses movimentos nacionalistas estão ligados essencialmente à ideologia fascista. Então, nós podemos mencionar dentro dessa perspectiva o socialismo soviético, essencialmente a ditadura stalinista. Nós podemos mencionar o fascismo italiano e o nazismo alemão. Já em um segundo momento, nós podemos mencionar o regime fascista espanhol, o chamado franquismo, e nós podemos também mencionar em Portugal a ditadura fascista denominada Estado Novo ou salazarismo. Ok? Vamos adiante. O termo fascismo vem de uma palavra de origem italiana chamada fascio ou fascio, com sotaque italiano. O fascio ele era um instrumento usado pelos responsáveis pela justiça na Roma Antiga, os chamados litores, e o fascio ele simbolizava a ordem e a disciplina. Então, o movimento fascista, como era um movimento que defendia a ordem, a disciplina e a hierarquia, era um movimento militarista, ele utilizou esse símbolo romano de autoridade. O fascismo em si, ele começa praticamente com o fim da Primeira Guerra Mundial. A Itália, em 1915, ela muda de lado, ela sai da Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente.
A Itália ela participa da Primeira Guerra Mundial, faz parte do grupo dos países vencedores, porém não obteve nenhuma recompensa territorial que melhorasse as condições de vida do país. Então, após a guerra, a Itália, né, ela passa por um grande ciclo de revoltas, revoltas anarquistas, revoltas socialistas. E dentro desse processo, para conter essas revoltas, surgem grupos de milicianos. Esses grupos de milicianos, eles recebiam a denominação de corpos fascistas ou face de combatimento, ou seja, grupos de combatimento fascistas. E geralmente esses grupos de combatimento fascistas eram milicianos contratados principalmente por grandes empresários, grandes industriais, para conter as greves dentro das suas fábricas. E daí o líder desse movimento era o Benito Mussolini. Benito Mussolini, que começa sua trajetória política como anarquista, depois ele migra para o movimento socialista, até que na Primeira Guerra Mundial, após ele combater, após ele se ferir, ele passa a defender os valores nacionalistas. Tanto, né, que grande parte do ideário fascista está ligado essencialmente, né, com o ideário socialista. Então, praticamente, por mais polêmico que possa ser, o fascismo e o nazismo, se nós analisarmos do ponto de vista socioeconômico, eles estão mais ligados à esquerda do que essencialmente à direita. Porque fascismo, socialismo e nazismo são movimentos corporativistas e movimentos antiliberais. Ou seja, são movimentos que são contrários ao capitalismo liberal. Dentre as características do fascismo, nós podemos mencionar o nacionalismo, valorização exacerbada da cultura, símbolos e valores da nação. Nós podemos mencionar o totalitarismo, que é caracterizado pela concentração de poderes nas mãos do líder da nação. E nós podemos mencionar também a questão do militarismo, que consistia, né, na militarização da sociedade, investimentos pesados no desenvolvimento e produção de armamentos e consideravelmente o idealismo. O idealismo porque o fascismo lhe defendia que a Itália retornasse aos seus momentos de glória quando o Império Romano ainda existia. Então a ideia de Mussolini era transformar a Itália no Império Romano em pleno século XX. Ok, senhores? A ascensão do fascismo ao poder foi caracterizada essencialmente pela Marcha de Roma. A Marcha de Roma ela foi realizada em outubro de 1922, no qual aproximadamente 300 mil camisas negras, os milicianos fascistas, eles marcharam sobre Roma para pressionar o governo do rei Vítor Emanuel III para mostrar força. Então, com isso, o antigo primeiro-ministro se demite e Mussolini é convidado pelo rei para ser o novo primeiro-ministro e organizar um novo gabinete. Nas eleições de 1924, os fascistas eles se tornam a maioria dentro do parlamento. Então, o maior partido do parlamento italiano nas eleições de 1924 era o Partido Fascista. Então, consideravelmente, nas eleições de 1924, os fascistas eles usaram da força e da coação para conquistar a maioria dos votos existentes. Já no ano seguinte, 1925, Mussolini ele começa a governar por decretos, ele faz da Itália um estado de exceção e consideravelmente ele extingue praticamente todos os partidos políticos e ele se torna o líder absoluto da Itália com o título de Duce. Duce que significa condutor, líder, guia.
E com isso, ele abole praticamente o pluripartidarismo e passa a existir o partido único, que é o Partido Nacional Fascista. E todos os movimentos políticos, todos os partidos políticos passam a ser perseguidos e os seus membros passam a serem reprimidos pelo movimento fascista. No que diz respeito à questão econômica, cria-se um Estado corporativista. Tanto que uma das principais características desse Estado corporativista se faz presente nas relações trabalhistas. Então, Mussolini ele cria um código de leis trabalhistas, conhecida como Carta do Trabalho ou Carta do Lavoro, e por meio desse sistema ele estabelece, né, que não existe sindicalismo autônomo. Praticamente o sindicalismo ele é aparelhado pelo Estado e o sindicalismo se dá por meio da conciliação entre esses sindicatos estatais e a presença dos trabalhadores. O Estado fascista ele era corporativista, ou seja, tudo estava ligado ao Estado. O Estado controlava a economia, o Estado controlava as instituições, o Estado controlava as leis trabalhistas, o Estado controlava os cidadãos. Podemos dizer que não existia vida fora do Estado. Tudo era o Estado. Governo fascista e Estado acabavam se fundindo em um único elemento. E a figura do líder, a figura de Mussolini, associava-se muito à figura do Estado italiano naquele presente momento. Outro ponto marcante da ascensão do fascismo ao poder foi justamente, né, que Mussolini ele fez um acordo com a Santa Sé, no qual esse acordo, conhecido como Tratado de Latrão, assinado em 1929, foi responsável pela criação do Estado do Vaticano. Porque quando houve a unificação da Itália por volta do ano de 1870, a Igreja Católica ela perdeu o controle dos territórios conhecidos como os Estados Papais. Então, quando, né, é fundado o governo italiano, esse governo italiano ele não tinha meio que as bênçãos do Vaticano, não tinham as bênçãos da Igreja Católica. Então, consequentemente, Mussolini ele propõe a reconciliação entre governo italiano e a Cúria Católica. Então, sendo assim, após Mussolini realizar esta reconciliação, consideravelmente Mussolini ele adota a religião católica como a religião oficial do Estado romano. E daí, a partir desse momento, ele parte para a expansão imperialista. Ou seja, durante esse período, ele conquista a Somália, a Etiópia e a Albânia. Tanto, né, que a Etiópia ela era uma nação independente e quando Mussolini ele invade a Etiópia, consideravelmente o imperador da Etiópia ele apela para a Sociedade das Nações, pedindo para que a Sociedade das Nações colocasse sanções sob o governo italiano, só que praticamente a Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, ela se tornou pouco eficaz, porque ela não solucionou o problema, ela meio que se fez de cega, se fez de surda, se fez de muda. Então, facilmente Mussolini ele invade a Etiópia e a Etiópia, né, passa a fazer parte do Império Fascista. Anos mais tarde, quando inicia-se ali a Segunda Guerra Mundial, posteriormente a Itália ela conquista a Albânia. Bem, essa aula ela foi um pouquinho extensa. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.